Está no ar o Boletim Coppola News, o canal de cortes mais visto do YouTube. Eu sou Márcio Andrade e no vídeo de hoje você vai ver mais um debate entre o Caio Coppola e um debatedor petista qualquer. Dessa vez é o Zé Eduardo. Eles vão debater sobre a polêmica em torno do Frei Gilson. Frei Gilson, que teve uma fala muito polêmica referente ao papel da mulher, segundo a Bíblia. Portanto, se inscreva no canal, deixa o seu comentário e deixe também o seu like. Se liga aí. O religioso Frei Gilson levantou polêmicas e repercutiu no meio político. O sacerdote reúne milhares de fiéis em lives nas redes sociais em que faz orações. Depois do sucesso, internautas recuperaram falas polêmicas. Em uma ocasião, por exemplo, ele disse que as mulheres foram feitas por Deus para, abre aspas, curar a solidão do homem. Fecha aspas. Frei Gilson também foi citado no relatório da Polícia Federal, que investiga uma trama golpista. Segundo a organização, o religioso teria recebido a oração do golpe, um texto que incluía em rezas os nomes de generais envolvidos na trama. Apesar de citado, Frei Gilson não foi indiciado. Já o ex-presidente Jair Bolsonaro saiu em defesa do sacerdote. Citando um trecho da Bíblia, Bolsonaro afirmou que Frei Gilson se apresenta como um fenômeno em oração, juntando milhões pela palavra do Criador. Por isso, cada vez mais vem sendo atacado, na avaliação dele, pela esquerda. A gente vai agora ao debate, mas antes, Cardoso, eu vi que você levantou o dedo para fazer um comentário ainda sobre a história da tentativa de golpe. A gente vai aqui continuar o tema já no segundo assunto sobre o Frei Gilson e, claro, quando for a sua vez de responder, você pode arredondar a sua fala sobre a tentativa de golpe. Coppola, a esquerda dá um tiro no pé ao criticar Frei Gilson? A esquerda se revela ao atacar o Frei Gilson. Ao se mobilizar em massa contra um sacerdote que mobiliza as massas, a esquerda se revela intolerante e invejosa. E ao promover essa campanha nacional de difamação contra um religioso que promove uma campanha nacional de oração, a esquerda se revela destrutiva e odiosa. Revelar, como a gente sabe, nada mais é do que tirar o véu que encobre a verdade. E como a Bíblia ensina, aquele que conhece a verdade se liberta. A partir da teoria tóxica de Karl Marx, a esquerda radicalizada do século XX buscou a destruição de Deus, perseguindo e assassinando milhões de cristãos. Para esses revolucionários, a religião era o ópio do povo, ou seja, algo que entorpecia, que anestesiava as pessoas ao invés de melhorá-las, de despertá-las. E se alguém tinha alguma dúvida de que essas raízes comunistas ainda nutrem os galhos secos, as folhas amareladas da esquerda brasileira, está dada aí a resposta. A gente tem agora um representante da igreja atacado pela esquerda por reunir multidões fora dos templos, por dar entrevista e por rezar contra ditaduras. Esses são os pecados que a esquerda aponta no Frei Gilson. Mas peraí, por décadas e de forma muito mais partidarizada, a gente como Frei Beto, como Dom Cláudio Umes, fez a mesma coisa em defesa do PT e do socialismo. E que eu saiba, Jesus de Nazaré foi muito claro nesse sentido, né? Aquele que nunca pecou, que atire a primeira pedra. De qualquer forma, eu pessoalmente não vejo pecado nenhum no Frei participar de podcasts, de painéis e de entrevistas para espalhar o evangelho. E também eu não vejo contradição em rezar e pregar contra o comunismo e a sua ideologia perversa, antinatural e assassina. Porque muito antes do Frei Gilson, outro conhecido clérigo da Igreja Católica denunciou os horrores desse regime. O seu nome era Karol Wojtyła. Ele é mais conhecido como Papa João Paulo II. A verdade é que setores da esquerda cegos de ambição, sedentos de poder, enxergam o cristianismo como uma ideologia concorrente do socialismo na disputa por corações e mentes. Dou exemplos aqui. O senhor Gilberto Carvalho, ideólogo do PT, revelou: o Estado, ou seja, o governo petista, deve travar uma disputa ideológica pela nova classe média.
lembro aqui o papel da hegemonia das igrejas evangélicas e das seitas pentecostais. Peço perdão pela expressão. Da mesma forma, o senhor Guilherme Boulos, agitador político da extrema esquerda, escreveu que a esquerda, acomodada nas instituições do Estado, deixou um espaço aberto para o avanço neopentecostal. Então, é esse mesmo ressentimento da esquerda que agora se volta contra o bem-aventurado Frei Gilson, que certamente não liga a mínima para essas ofensas que vêm das trevas. Se o mundo os odeia, disse Jesus, tenham em mente que antes o mundo me odiou. E eu queria deixar aqui uma última reflexão sobre como esses caminhos de Deus são imprevisíveis. Todo esse rancor Basília da esquerda acabou por exaltar a figura do Frei Gilson, que nada mais é que o mensageiro da palavra de Deus. E o Novo Testamento diz em Filipenses 1,18, mas o que importa, sejam as motivações deles falsas, sejam verdadeiras, a mensagem a respeito de Cristo está sendo anunciada e isso me alegra. Para mim, Cardoso, quando você levantou o dedo, eu já estava chamando o outro assunto, então, muito rapidamente, você pode fazer suas considerações finais dentro desse tempo que você já teria para responder o segundo assunto. E a pergunta é, a esquerda dá um tiro no pé ao criticar Frei Gilson? Minhas observações são rápidas e duas. Na verdade, o Caio citou janeiro de 2022, tá? Como marco da situação da denúncia de 23. Como marco, não é verdade. O Ministério Público é muitos anos antes. Só lê a denúncia. Ele chega a falar de todo o processo anterior de desgaste da busca de ataque às eleições como uma situação de continuidade delitiva. Então, esse não é o marco inicial. O marco vem antes. Então, daí que a comparação não procede. Em segundo lugar, a comparação também não procede porque, na época, não existia o crime, do mensalão, não existia o crime da ofensa ao Estado de Direito. Ele foi introduzido muito mais recentemente. No mensalão, não existia esse crime. Era corrupção, eram outros delitos. Este crime era regulado anteriormente pela Lei de Segurança Nacional, que o Supremo Tribunal Federal disse que era inconstitucional. Então, ou seja, não é o mesmo crime, não é a mesma realidade. Essa comparação, todavia, tem que ser feita temporalmente com os marcos iniciais corretos, que não é do fato delituoso, como eu disse. Porque se eu pegar o fato delituoso, eu tenho que jogar o do Bolsonaro na descrição do fato feita pela denúncia, que acontece muitos anos antes do 8 de janeiro. Bom, falando agora deste assunto, eu acredito que o Frei tem total liberdade de falar o que ele pensa. Como também as pessoas que o criticam têm total liberdade de falar o que pensam. O que não pode existir é a ofensa a direitos. Isso não pode existir. Se o Frei cometer algum, tem que responder. Se aqueles que atacarem o Frei cometerem algum, tem que responder. Agora, me parecia evidente que o mesmo direito que o Frei tem de dizer que as mulheres são subalternas, que as mulheres não devem, os homens mandam e as mulheres têm que obedecer, as pessoas que não concordam com isso, que aliás nem precisa ser de esquerda, tá? Eu vejo muita gente de direita que não concorda e critica o Frei por causa disso. Então, essa liberdade tem que ser dada e eu só ainda acrescento um dado. Há setores da Igreja Católica que sempre foram atacados porque defendiam a teologia da libertação, que seria algo equivocado. Inclusive o próprio Gilberto Carvalho, que foi selecionado, é um homem extremamente religioso ligado à igreja. Então, esse tipo de coisa não pode passar por essa visão. Quem é da teologia da libertação? Esta pessoa tem que ser atacada, porque afere a leitura que ele faz de Cristo não é verdade, mas o outro faz uma leitura que tem que ser respeitada e não pode ser atacado. Por favor. Cada um que tenha a sua liberdade de crença, que cada um diga o que quer, que quem fala o que quer pode ouvir o que não quer, desde que se respeite os marcos dos direitos de ninguém que pode ser ofendido. A esquerda sempre vai demonizar todo aquele que se opor contra as suas pautas, contra as pautas identitárias, contra aqueles que se posicionaram contra as pautas de diversidade e tudo mais. Pois bem, a vítima dessa vez aí foi o Frei Gilson, né? A bola da vez foi o Frei Gilson. O Frei Gilson, que é um líder aí da Igreja Católica, que tem muitos seguidores, né? Ele faz lives aí com milhões de seguidores, né? Com milhões de pessoas ali na audiência, acompanhando ali o trabalho que ele está desenvolvendo ali na Igreja Católica.
né? E o posicionamento do Frei Gilson, ele tem um posicionamento muito ferrenho de acordo com o que está escrito na Bíblia, né? Então, ele é um estudioso da Bíblia, né? Ele tem uma pegada muito de entendimento do que está escrito, né? De entendimento do que está sendo dito ali nas Escrituras, segundo a Bíblia, e ele expõe isso e ele não tem medo de expor isso. Então, essas falas do Frei Gilson, essa postura do Frei Gilson para a esquerda é como se fosse uma ameaça, né? Por que uma ameaça? Porque o Frei Gilson, ele tem uma postura conservadora, né, perante ao que está escrito, né? Segundo o que está escrito na Bíblia, como o Frei Gilson, ele tem uma postura de pregar o que está escrito, falar sobre o que está escrito, né? Conduzir todo o seu trabalho de missionário, de pregador, de ser um instrumento para trazer a palavra para o povo. Então, ele tem que falar o que está escrito ali e dar a sua interpretação para o que está escrito. E aí a esquerda não gosta de absolutamente nada do que ele vem dizendo, que ele vem trazendo segundo a própria Bíblia. Ele teve uma fala sobre a mulher, foi uma fala onde ele diz exatamente, especificamente sobre o papel da mulher. E aí foi uma fala polêmica porque repercutiu no meio da esquerda. A esquerda não gostou muito, porque a questão da mulher é uma pauta da esquerda. É uma pauta aonde, quando se fala em direitos das mulheres e tudo mais, aí já coloca um sentido de segregação, né? E não de agregação, mas de segregação perante aos homens. Então, a esquerda tem muito essa tendência de falar mal sobre a questão do patriarcado, né? Tem essa tendência de falar mal dos homens, dos machistas, do macho tóxico. Então, todas essas palavras são utilizadas pela esquerda para fazer ali a sua militância, para falar mal dos homens, e falando mal dos homens, evidentemente que eles estão exaltando a mulher, só que não exalta a feminilidade da mulher, eles exaltam uma militância, né? No fundo, o que eles querem é uma militância, uma ideologia, e utiliza-se da mulher para fazer toda essa manobra. Então aí se divide homem e mulher, se coloca uma guerra entre os dois, né? É uma idealização de confronto, de conflito entre homens e mulheres. Já o Frei Gilson vem com uma ideia de que esse confronto ele é falso. Segundo a Bíblia, não precisa existir, porque homem e mulher se complementam, homem e mulher geram, traz vida ao mundo. Então, são princípios conservadores
que o Frei Gilson prega, são princípios cristãos que o Frei Gilson prega, e por ser um cristão aí, por ser um conservador, ele tem toda essa perseguição da sua conduta, da sua pregação e tudo mais, né? A esquerda não gosta de cristão, a esquerda tem uma postura de chacota, né? Quando se refere a Cristo, a Jesus Cristo, quando se refere aos cristãos, quando se refere à família, quando se refere a todas as pautas conservadoras, né? A questão da liberdade, né? Liberdade de expressão, né? Então a esquerda, até mesmo a questão daquela palavrinha que não se pode falar aqui no YouTube, né? Então é toda uma narrativa, sempre uma narrativa para poder prejudicar aqueles que de alguma forma têm um pensamento divergente do que é posto pela esquerda, né? Do que a esquerda vislumbra para um ideal de sociedade, né? Vislumbra ou é algo fantasioso, né? Porque não, se você vai ver isso na prática, não é aplicável. Então acaba sendo fantasioso, vira uma fantasia ideológica, né? Quando na prática você olha para a natureza te mostra uma outra coisa, né? Então, algo muito utópico, fantasioso, que muito possivelmente, ainda que eles tentem implementar, jamais obterá algum tipo de sucesso, de eficácia, né? Mas eles vêm tendo uma conduta, e essa conduta meio que incomoda, né? Incomoda porque faz um barulho ali. E me parece que é exatamente o que eles desejam e querem. Tá sempre bagunçando, gritando, né? Falando mal, desprestigiando, né? Difamando, e por aí vai. Bom, por esse vídeo é isso. Se inscreva no canal, deixe o seu comentário e deixe também o seu like. Até breve.